38 minutos, ainda tem muito tempo pra gente, Elian. Vamos falar de dinheiro. Elian, você inicialmente, quando você esteve aqui acompanhando também a nossa secretária, você falou da preocupação que era melhorar a qualidade do atendimento. Você sentia que havia uma demanda para atender os usuários do Bolsa Família em Lagoinha. O que é que a gente pode dizer hoje? Vou fazer a mesma pergunta a Fábio. Você está mais à vontade? Está mais tranquilo agora o trabalho? Boa tarde, seu Moisés. Boa tarde, Júlio. Boa tarde também a todos aqueles que nos acompanham através desse meio de comunicação. Sim, seu Moisés. Estou mais à vontade, nós estamos mais à vontade, melhor falando, porque venho aqui em nome da minha equipe. Estamos, de fato, mais à vontade para trabalhar e proporcionar o melhor para a população de Lagoa de Itaenga, não é mesmo? Abertura para conversar sobre as dificuldades e as melhorias nós temos para conversar, tanto com a secretária como também como o gestor e o vice, como já foi feito antes. Pois não. Então, isso sim é algo muito importante, não é mesmo? Porque é algo que vem facilitar para a gente e trazer melhorias para a população. O novo prédio, né, sem comentário, né? Exatamente. É a segunda vez que eu venho aqui, no entanto, é a primeira vez que eu venho aqui após termos retornado para o prédio da assistência social. Não tenho nem o que falar. Houve essas chuvas esses dias, está chovendo, né, graças a Deus. E se estivéssemos ainda sem aqueles reparos no prédio, o prédio estaria lá alagado, como veio a ficar anteriormente. Mas com a reforma, graças a Deus, o prédio está em perfeito estado e trazendo bastante conforto, não somente para a gente, mas sobretudo para a população. Quando nós falamos de Bolsa Família, nós falamos de alguém, de um público que precisa comparecer à assistência social, precisa declarar a sua condição financeira, a sua condição social, fazer um cadastro, não é? E tudo isso é acompanhado de forma, vamos dizer assim, eletrônica hoje, né? Isso, hoje a gente não tem mais aquele fichário, né? Isso. Que anotava na caneta. Não, hoje a gente tem. E vocês começaram praticamente do zero, né? Porque não encontraram um cadastro funcionando, não tinha o número do público a ser atendido. Nos fale hoje como é que anda. Exatamente. Para o senhor ter uma noção, seu Moisés, quando a gente chegou lá, nos primeiros dias, e quando fomos procurar o número do código, o código, melhor falando, de cada posto de saúde, porque isso também é preciso para a gente colocar no cadastro, até isso tinham se desfeito. E é um código que não muda, que permanece, é contínuo. Então a gente teve que ir atrás da Secretaria de Saúde para que eles também pudessem procurar esse código para que pudesse passar para a gente e a gente pudesse dar continuidade. Porque se a gente faz um cadastro, suponhamos, de uma mãe que tem um filho bebê, que está ainda em processo de acompanhamento vacinal. Se a gente faz a atualização de um cadastro, ou se não, então faz um novo cadastro e não coloca o código desse postinho, então aquela mãe que é beneficiária, ela terá complicações no seu benefício. Então isso foi algo que dificultou para a gente. Não somente isso, muitas coisas, mas isso é um dos exemplos de tantas coisas que nós encontramos. Certo. Não é difícil a gente encontrar alguém reclamando que já foi usuário do Bolsa Família, que todos os seus dados cadastrais foram explanados ali, mas de uma hora para outra o cadastro foi, vamos colocar um termo bem popular, foi reprovado, não é? A pessoa saiu do Bolsa Família. O que é que tão comumente se explica isso? São várias situações, depende de cada caso, não é? Cada caso é um caso, então vai depender do cadastro da pessoa, não é mesmo? Vamos supor uma família que existe a mãe e mais 2 filhos, e ela é beneficiária do Bolsa Família, não é mesmo? Só que ela começa a trabalhar de carteira assinada. Então, o que é que acontece? Antes, o benefício era cortado pela metade. Se antes recebia 600, passava a receber R$300, não é mesmo? E esse valor continuava por 2 anos. Após 2 anos, encerrava-se ali aquele benefício para ela. Inclusive, saiu atualmente, esses dias, a nova regra de proteção. Sim, que isso é a regra de proteção. Era que eu ia procurar. E o que é a regra de proteção? É justamente isso. A pessoa começa a trabalhar, no que começa a trabalhar, ela passa a ter ali uma renda fixa. Não é mesmo? Então, se o responsável familiar, ou a mulher, ou o homem, ou se não então uma outra pessoa que faz parte daquele cadastro,
começa a trabalhar e a renda per capita da pessoa está abaixo de R$ 706, a renda per capita, que é a renda por cabeça, né? Se está abaixo de R$ 706, então a pessoa continua recebendo 50% daquele benefício por 12 meses. Antes era 24 meses, agora são 12 meses. E sem falar também que, se for uma contribuição não, se for uma remuneração concreta, como por exemplo um BPC, uma aposentadoria, um auxílio, uma pensão, não é? Então a pessoa vai ter também esse benefício reduzido em 50%, no entanto, não por 12 meses, e sim por 2 meses. Mas, Elian, aí é onde vem a questão que muita gente não entende. Mesmo que a pessoa não declare essa renda... Exatamente, porque... Como é que a pessoa é alcançada? Exatamente, porque o sistema mudou. Até o mês de março, nós estávamos trabalhando com o sistema do Cadastro Único que era operacionado pela Caixa Econômica Federal. E a partir de março, passou a ser responsabilidade da Dataprev, aquela instituição que é responsável ali pelo INSS. Então, existe cruzamento de dados com o E-Social de uma forma mais eficaz, não é? A partir do momento que a pessoa assina o contrato e aquilo ali é enviado para a carteira de trabalho, então já é identificado. E a partir do momento que é identificado, então já é enviado para o sistema do Cadastro Único e automaticamente o próprio sistema identifica que naquele CPF agora existe um emprego formal. Certo. Se você é usuário do Bolsa Família e você fez um cadastro lá e não declarou uma renda, né? Declarou a renda compatível, né? A você ser alcançado. Hoje, qual é a renda? Qual é o limite? A renda per capita, que é a renda por cabeça, né? É de até R$ 218 por pessoa. Por pessoa. Naquele domicílio. Naquele domicílio. Naquele endereço. É como se numa casa houvesse 4 pessoas e a renda per capita não pudesse passar de R$ 218 para cada um. Não é? Certo. A gente soma toda aquela renda daquela família e divide pela quantidade de pessoas. Se estiver acima de 278, aquela pessoa não tem mais o direito. Mas se estiver abaixo, terá o direito de receber. Agora, como justificar uma pessoa? Se uma pessoa, por exemplo, é usuário do Bolsa Família e compra uma TV de R$ 2.800, como é que fica? No cartão. Então... Ele é alcançado, pode também ser alcançado por esse tipo de movimentação financeira? O Cadastro Único, ele não se envolve com a questão das movimentações financeiras da pessoa, não é mesmo? A não ser que aquela pessoa que é beneficiária tenha um CNPJ. Se a pessoa tiver um CNPJ, então haverá ali mais movimentação financeira. Através do CPF, não é por aí. Não. Porque hoje você compra um bombom, né? Compra um confeito, um chocolate, o cara... O CPF... pede o CPF, né? E isso só pode vir a acontecer caso na Receita Federal seja identificado naquele CPF alguma tramitação financeira suspeita. Aí sim, isso é enviado para o próprio sistema do Cadastro Único. Porque existe essa parceria também. Pode parecer absurdo, mas eu já ouvi uma discussão de duas jovens senhoras. Ela dizia, olha, tu comprasse aquela televisão de quase 3 mil conto, a gente vai perder o Bolsa Família. Aí me veio agora para te fazer essa pergunta. Quer dizer que não... É que, na verdade, é uma questão duvidosa, porque o Bolsa Família, ele é um auxílio que deve ser oferecido e que tem que ser oferecido aquelas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Né? Como é que uma pessoa está numa situação de vulnerabilidade e vai numa loja e compra uma TV de mais de R$ 2.000? Não é? A conta não bate, não fecha. Certo. Não é mesmo? Mas eu estou falando aí nessa discussão, a mulher não era usuária. Né? Ela fazia parte de uma das pessoas citadas no cadastro. Estou entendendo. Ela fazia parte daquele endereço, né? São quantas pessoas no domicílio? Qual é a renda por pessoa no domicílio? 200 e poucos reais, Isso. Né? Aí uma estourou a conta, né? Comprou logo uma TV, entendeu? Mas qual é o primeiro passo que se deve dar para ser usuário do Bolsa Família? Quem está nos ouvindo neste momento e ainda não desfrutou. A porta de entrada é o Cadastro Único. É através do Cadastro Único que a pessoa pode ter direitos
a tantos outros projetos e programas sociais. Sim. A exemplo, o Bolsa Família, o Tarifa Social, o Minha Casa Minha Vida, não é mesmo? Então, isenção em concursos públicos, Sim. não é mesmo? Então, a porta de entrada para ser contemplado com qualquer projeto do governo federal. Então, o CAD único é a porta de entrada para que isso de fato se efetive. Você falou recentemente que houve um aumento na demanda dos usuários aqui em Lagoa de Itaenga. Exatamente. Antes, seu Moisés, o atendimento no cadastro único era de 15 pessoas diariamente. Se passava era em torno de 2, 3 pessoas. Sei, mas em média 15 Isso, pessoas. em média 15 pessoas. O agendado, né? Era? Só que hoje nós estamos atendendo mais de 30 pessoas diariamente. Estamos atendendo em torno de 42, 45 pessoas diariamente. Isso de segunda a sexta. Tá certo? Esse atendimento não quer dizer que as 40 pessoas por dia estão se cadastrando. Algumas estão atualizando, porque o cadastro está ali desatualizado, porque, inclusive, é até bom falar sobre isso, porque existem pessoas que não têm essa noção. A cada 2 anos, o cadastro único ele tem que ser atualizado. Precisa ser renovado. Isso. Ou, se não, então, se houver alguma alteração no cadastro. E como é feito esse chamamento? A pessoa tem a noção disso. A gente, quando faz atualização, quando faz um novo cadastro, a gente imprime a folha resumo, entrega e dá o seguinte recado: olhe, somente daqui a 2 anos, ou se não, então, caso exista alguma mudança no seu cadastro. E a pessoa tem que se atentar com relação a isso. Qual é o prazo de tolerância? Porque, por exemplo, a carteira de habilitação, né, que é um cadastro, não deixa de ser um cadastro. A carteira de habilitação vence no dia 30 e você tem mais 30 dias depois daquele dia do vencimento. Como é que isso funciona no CAD único? Porque existe o cadastro atualizado, existe o desatualizado e existe o excluído. O atualizado é aquele que está ali, tudo certo, não existe nenhuma pendência. E o desatualizado é aquele que já passou por mais de 2 anos sem uma atualização. Só que, se passar 48 meses, automaticamente o sistema ele exclui aquele cadastro. Ainda tem 2 anos de tolerância? Ainda tem mais 2 anos por cima. Mas aí é que está a questão. A partir desses 2 anos, quando ele está desatualizado, se o senhor precisar do seu NIS para colocar para fazer um concurso público e vai solicitar isenção. Ele aparece então, como bloqueado. Aquele NIS ali ele vai aparecer lá como que está desatualizado, então não vai conseguir aquela garantia ali. Funciona como um alerta para a pessoa. Isso, exatamente. Exatamente. Certo. A questão das entrevistas, né? Inclusive foi até uma pergunta muito oportuna de Júlio, na última vez que você esteve aqui, que era a questão de que agora as entrevistas iam ser em domicílio, exatamente. Né? Como inclusive, é que anda essa hoje questão? mesmo fui fazer uma entrevista a domicílio. Antes, o governo... Isso é indistintamente ou cada caso é um caso? Porque antes até me parece que a entrevista era feita em domicílio, mas para quem tinha problemas de comorbidade, essas coisas todas. Exatamente. Antes funcionava dessa maneira, porque o governo federal, o Ministério do Desenvolvimento Social, ele aconselhava os entrevistadores a fazerem as entrevistas dos unipessoais em casa. Aconselhava, não obrigava. Hoje é diferente. Saiu uma nova portaria e todos os cadastros unipessoais, que são aqueles que só existem uma pessoa no cadastro, tem que ser feita a domicílio, não é? Então, não somente esses unipessoais, mas também aqueles que são de comorbidade, que são aquelas pessoas que têm limitações e que não têm condição de se dirigir até o posto de atendimento para que a gente possa realizar a sua demanda. Falou em dinheiro, o Júlio Filho tem uma pergunta. Diga lá, Júlio. Quando se fala de dinheiro, né, mas a gente fica animado. É né? bom estar esperto. Ao nosso convidado de hoje, uma boa tarde também. Agora, eu acho que esse assunto que eu vou também tocar aqui é a título de grande informação para vocês que fazem o cadastro único aqui no município. Que chegou pessoas a mim, pessoas que iriam fazer o cadastro unipessoal. E chegando lá, é informado, né? Para que aí você vai lá fazer o cadastro, mas na hora do cadastro diz logo, você já fique sabendo que você não vai ser aprovado, porque o município tem uma cota, né, que o governo agora estipulou uma cota de pessoas, né, unipessoas que moram só,
para conseguir fazer esse cadastro e ser aprovado. E no município de Lagoa de Itaenga, essa cota já extrapolou os limites, né? Ou seja, ninguém mais que ali é declarado como mora só, não tem mais condições de fazer o cadastro e ser aprovado. Eu acho que, no meu ponto de vista, não seria bom que esse informe seria já divulgado antes mesmo da pessoa chegar lá no local, não? Ou seja, uma informação para que as pessoas que moram só não se desloquem da sua casa para fazer esse cadastro? É hora de informar. É que, na verdade, Júlio, o cadastro único ele não é garantia de que a pessoa vai ser contemplada com o Bolsa Família. Foi como eu falei aqui, o cadastro único ele é a porta de entrada para a pessoa ser contemplada com o Bolsa Família, ou com o tarifa social, ou se não então com a isenção em concursos públicos, porque como eu bem falei, o Bolsa Família é um programa que ele é destinado a pessoas que estão inseridas em questões de vulnerabilidade. Eu vou temperar essa pergunta, muito oportuna, viu, Júlio? Parabéns pela pergunta. Eu vou temperar a pergunta de Júlio. Tempere. Severino mora só. Severino é um morador de Lagoa de Itaenga. Está nos acompanhando agora. Severino é o cara que foi lá no CadÚnico, foi ali na Secretaria de Assistência Social e conversou com uma das pessoas da equipe de Elian e lá foi informado que a cota para cadastro unitário, né? Solitário, unipessoal, né? Fosse registrado. O que é que a gente tem hoje de resposta para essas pessoas? Então, dando continuidade, então, os cadastros unipessoais a gente faz, porque a gente não pode negar a realização do cadastro a nenhum Mas existe indivíduo. uma cota? Existe de fato. A gente faz o cadastro e a pessoa já pergunta logo sobre a questão do Bolsa Família. E a gente está dando, de fato, essa seguinte informação quando as pessoas chegam lá. Olhe, o seu cadastro foi realizado. No entanto, não é certo de que você vai receber, porque existem os cadastros unipessoais, que como eu já falei, são aqueles que existe só uma pessoa, e os de composição familiar, que são aqueles que existem duas pessoas ou mais. Tanto um como o outro tem um teto. E o teto do unipessoal, ele é bem abaixo. E quando chega ali naquele limite, a pessoa não consegue mais ser contemplada. E esse limite ele foi atingido desde o ano passado, não é? Então, quem já recebe, continua recebendo normalmente. Faz atualização, continua recebendo normalmente. Mas quem não recebe, chega lá, faz o cadastro, faz a atualização, mas não consegue. Agora vem mais uma pergunta em cima do mesmo tema, mas esse aumento, essa perspectiva de inscrição, ela fica estável ou ela se renova cada ano? Com em relação à quantidade de pessoas que... Pronto. Então vai depender da pessoa. Como eu já disse, existem pessoas que entram no CadÚnico, fazem seu cadastro no CadÚnico, mas que não têm a intenção do Bolsa Família ou até mesmo que tenham a intenção do Bolsa Família. Só que faz a inscrição porque tem que ser feito, se aquela pessoa está solicitando, a gente tem que fazer, mas não é garantia de que ela vai receber. Não é mesmo? Então, se acontecer o caso de um unipessoal começar a trabalhar, então ele vai deixar de receber e vai dar aquela vaga, digamos assim, para aquela pessoa que ainda não recebe, que está numa situação de vulnerabilidade também. Existe um número permanente de pessoas? Não. Não. E o que é que renova, aumenta e diminui esse quadro? O que aumenta e diminui? Sim. O que aumenta e diminui esse quadro? O número de inscritos. O número de inscritos, porque assim, na verdade, qualquer pessoa pode se inscrever. Sendo unipessoal, pode se inscrever sendo unipessoal. Agora, em relação a receber esse benefício, aí tem que estar dentro daquele limite ali que é estipulado pelo próprio governo federal. Você entendeu, Júlio? O negócio é extremista. Porque assim, nós somos funcionários, no entanto, estamos aqui a serviço da prefeitura, no entanto, o Bolsa Família, o CadÚnico, isso aí é um programa do governo federal. Tem nada a ver com a caneta do prefeito. Nós apenas coletamos os dados, jogamos no sistema e o próprio sistema vai fazer ali aquela análise, aquela averiguação para ver se aquela pessoa, se aquela família, de fato tem perfil para ser contemplada ou não. Pode acontecer de uma pessoa ser reprovada este ano e para o ano ele conseguir? Pode acontecer o caso. Pode acontecer. Pode acontecer o caso. Quem já fez parte desse programa e por uma questão ou por outra, ele saiu do programa, ele pode retornar? Exato. Por exemplo, a pessoa recebia, começou a trabalhar, então o benefício
Foi cortado. Quando não chega é? o cruzamento de informações. Isso, exatamente. Só que essa pessoa está desempregada, foi fazer a sua atualização e está dentro do perfil do recebimento. Então essa pessoa pode sim voltar a receber. Elian, eu quero realmente te agradecer e agradecer muito, porque esse é um assunto sempre bem-vindo, né? Muita gente voltar outras vezes, certamente ele vai voltar outras vezes com mais tempo, né? Não é que eu dei pouco valor ao seu assunto, não. Nada. Era que o rapaz da saúde precisava também conversar com a gente. Sempre certo? importante. O amigo Fausto. E você, Elian, tem sempre as portas abertas aqui. Na quarta-feira a gente está aqui. O outro dia tem Júlio Filho que está aqui também fazendo esse horário aqui de meio-dia a 1 da tarde. E a Rádio Itaenga FM só tem a ganhar, se fortalecer com pessoas prestadoras de serviço como você que vem aqui trazer informação fresquinha e objetiva para os nossos ouvintes. Eu que agradeço pela oportunidade, seu Moisés e também a Júlia, agradeço essa oportunidade. E é sempre bom retornar aqui, utilizar desse meio de comunicação para suprir a necessidade da população itaenguense. E o bom mesmo é não ficar em dúvida, né? Exatamente. Procurar a Secretaria de Assistência Social. Exatamente. Se for o caso de único, procurar a Elian e a sua equipe. Pode passar ok? lá que a gente está à disposição. Isso. Um abraço, minha gente. Valeu e como valeu. Quarta-feira tem mais. Tá chegando o Manuel Antônio e eu volto próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, minha gente. CYX 824, Rádio Comunitária